Olá, meu nome é Daísa e eu vou falar nesse vídeo sobre as emoções, sobre inteligência emocional com uma história bíblica. E hoje eu trago a história da Hadassa, ou mais conhecida como Rainha Esther. Ela era judia, órfã, e quem cuidava dela era Mardoqueu, seu primo. Naquela época, o rei estava precisando de uma nova rainha. Várias mulheres foram convocadas até o palácio e dentre elas estava Esther. E desde o início da história, Esther ela já causava uma boa impressão. Não somente pelo modo dela se comunicar, falar, mas da maneira também dela se portar, de se comportar, né? E isso auxiliou muito ela. Quando ela se apresentou ao rei, o rei se agradou dela e Esther acabou se tornando a rainha ali naquela época. Após algum tempo, surge um personagem chamado Amã, um homem muito orgulhoso, que era muito próximo do rei e era uma autoridade do reino ali, daquele reinado. Ele não foi muito com a cara do Mardoqueu, porque Mardoqueu se recusava a se prostrar diante das autoridades. E Amã acabou convencendo o rei a lançar um decreto para exterminar, matar todos os judeus do reino, inclusive as crianças. Mardoqueu ficou arrasado, as pessoas ficaram desesperadas, em prantos. Mardoqueu foi direto para a porta do palácio até conseguir falar com a rainha Esther. Quando ela ficou sabendo, ela perguntou ao seu primo o que estava acontecendo. E ele falou com ela. De primeiro momento, a palavra fala que Esther temeu pela vida dela, ou seja, a emoção que ela sentiu foi medo. Aí nesse instante, Mardoqueu manda uma mensagem ali para ela e ela cai em si. Mardoqueu diz assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quando ela ouviu isso, ela recobrou a consciência dela e o amor dela foi maior do que o medo que ela estava sentindo, ou seja, ela foi equilibrada, inteligente emocionalmente, não deixou que aquele medo dominasse as emoções dela. Então ela pediu ajuda do povo dela para fazer um jejum de 3 dias e orar antes de se apresentar ao rei daquela nação. E resumindo a história, ela se apresentou ao rei, ela teve lá uma estratégia e no final o povo judeu não foi morto. Amã, que tanto queria o mal de Mardoqueu, provou do próprio veneno e foi morto. E Mardoqueu foi colocado em alta posição no reino. Olha só que reviravolta, né, gente? E eu anotei aqui algumas coisas que eu observei na Esther. Uma das coisas é que, apesar dela ser órfã, aquilo não mexeu com as emoções dela, não mexeu com o valor dela, com quem ela realmente era. Outra coisa é que ela sabia ouvir conselhos, ela sempre estava disposta a ouvir o primo dela, aquele que cuidava dela, e eu sempre orientou ela. Outra coisa, ela sabia que a postura dela falava também, não somente as palavras, ou seja, o corpo da gente fala. Ela sempre estava atenta, consciente. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido do ano passado para cá é que muitas vezes nós estamos vivendo a vida no modo automático, inconscientes das nossas emoções, dos nossos sentimentos, inconscientes daquilo que nós queremos, na verdade, ou daquilo que nós não queremos, inconsciente da vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu vejo como que é importante, né? E eu vejo isso na Esther. Vejo isso na Esther, no comportamento dela, como ela era atenta, como ela era consciente, né, de quem ela era, do que ela queria, das emoções dela, do controle dela, do equilíbrio dela, uma fonte de inspiração mesmo. Depois eu vi que ela não permitia que as emoções a dominassem. E inteligência emocional é isso. Mesmo que nós venhamos sentir um sentimento ruim, nós não vamos rejeitar ou ignorar. Nós vamos identificar, nós vamos lidar com essa emoção da melhor maneira possível. Isso é inteligência emocional. Outra coisa que Esther fez foi pedir ajuda, e eu vejo que é uma característica de uma pessoa inteligente. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as nossas emoções sozinhos, nós precisamos de uma ajuda, e ela pediu ajuda daquele povo para jejuar junto com ela. E já puxando o gancho,
uma coisa que ela fez, ela se preparou. Então ela jejuou. Ou seja, ela estava matando a carne dela ali para fortalecer o espírito dela. Muitas vezes nossas emoções estão conturbadas, não estão ajustadas porque o nosso espírito não está conseguindo vencer a nossa carne. E quando nós estamos fortalecidos no Senhor, nós temos uma força, um discernimento, algo que realmente não é algo natural nosso, mas é algo que vem de Deus. Por isso mesmo que após esse jejum, Esther, ela teve uma coragem de se apresentar diante do rei e o Senhor conduziu todas as coisas. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha falado de algum modo com você e incentivo você a estar lendo o livro de Esther. São 9 capítulos e é um livro extraordinário, tá bom? Beijão e até uma próxima.